Então, o famoso bode na sala. Coloca o bode na sala, faz aquela confusão, deixa aquele fedorão todo lá dentro, e daqui a pouco você tira o bode da sala e aí fica tudo certo de novo, né? Então... Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, mais uma semaninha aqui com vocês para dar uma repassada no que aconteceu de importante e tentando aí projetar a nossa expectativa aí para a próxima semana ou próximas semanas. E para quem achava que as coisas não poderiam ficar piores do que foram na semana passada, lê de engano, né? Porque tudo pode acontecer e o nosso querido futuro presidente Lula continuou na sua peregrinação por discursos desastrosos, né, e soltou várias pérolas aí durante a semana no encontro onde ele participou lá no Egito, repetindo as mesmas bravatas de sempre e, obviamente, né, tendo em vista uma série de fatores de insegurança em relação à indefinição de quem é o ministro da Fazenda, a indefinição de como é que vai ser a PEC, indefinição do que ele está falando, ele pensa naquilo de verdade ou não, se ele vai tentar implementar aquilo de verdade ou não, o mercado não espera para ver e age, né? Então essa semana ele dobrou a aposta, né? Ele resolveu dobrar a aposta e o mercado triplicou a aposta, né? Ou seja, triplicou o recado e as coisas acabaram, principalmente no pregão de quarta e quinta-feira, especificamente, foram bastante complicados, né? E aí os bombeiros entram em ação, bombeiro Alckmin, os apoiadores de última hora, aí, que são alguns economistas liberais que apoiaram Lula, a exemplo de Armínio Fraga, Edmar Baixa, uma série de outros nomes bastante relevantes no cenário econômico brasileiro, especialmente o Armínio Fraga, que escreveu um artigo bem duro na Folha de São Paulo essa semana, expondo o seu posicionamento, absolutamente correto no que ele diz, e deixando muito claro que essa política desastrosa que está sendo proposta já foi testada, já deu errado, e quem paga a conta é justamente quem supostamente está sendo defendido, né? Então quem vai pagar a conta é o pobre, como sempre, e a partir daí começaram-se algumas articulações por parte do pessoal da equipe de transição. No meio da tarde de ontem veio a notícia que Manteiga iria sair da equipe de transição. Isso por si só já fez a Bolsa aliviar de forma bastante significativa, o dólar baixar de forma significativa, a taxa de juros aliviou de forma significativa, e somadas a declaração do Alcolumbre, do Lira e de mais alguns políticos envolvidos no processo de negociação da PEC de transição, já deixando muito claro que essa PEC, do jeito que está, ela não passa, que seria uma tragédia fiscal para o Brasil, e alguns membros dessa equipe de transição também colocando alguns elementos de que ainda não estaria definido que âncora fiscal teria, mas que teria uma âncora fiscal, né? Fica dúbio esse termo, mas ao menos dá a entender que não é uma gandaia total, né? Isso acabou acalmando os mercados, essas notícias saíram já com o fechamento da Bolsa. O índice médio da Bolsa das Ações Brasileiras em Nova York acabou já subindo 2,5% no aftermarket, abriu compensando a Bolsa aqui no Brasil hoje, mas na metade da tarde começou novamente rumores, né, nessa brincadeira de morde-a-sopra, de que Haddad é o nome mais cotado para ser o ministro da Fazenda. Aí o mercado já deu o recado novamente, o dólar já voltou a subir, a Bolsa já voltou a cair, como vocês podem verificar aqui nos gráficos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então esse aqui é o índice Bovespa, aqui o comportamento pós-discurso, né? São 2 dias de muita pressão vendedora, chegou a marcar mínima na semana, aqui na faixa de 107.500 pontos, aqui foi quando veio a notícia da saída do Manteiga da equipe de transição, o mercado abre em alta com
notícias de que seria encarado de uma forma um pouco mais séria a questão da PEC de transição, e agora já estamos muito próximos aqui do fechamento, voltando a fazer mínima. Nossa bolsa arma possivelmente um pivô de baixa, e armando um pivô de baixa, a gente simplesmente projeta esse pivô e talvez tenhamos ainda a continuidade do movimento corretivo aqui da nossa bolsa, o que levaria o movimento possivelmente até a faixa dos 103 mil pontos, né? Então, ainda é cedo para falar, temos um suporte bastante importante aqui no último fundo que foi testado. É um fundo de retângulo, então é uma referência importante aqui, e ainda tem muita coisa para acontecer. Estamos num cenário de vai e vem, muita volatilidade. No Brasil, claramente, só tem um guidance ainda sendo colocado, que é a questão política, é a questão de como vai ser conduzida essa transição, e a gente deve ainda continuar convivendo algum tempo, né, com esses movimentos erráticos, mas com um viés descendente, né? Então, por enquanto, o sinal é de pivô de baixa, e que se não segurar aqui nos 107.500 pontos, a gente possa vir buscar os 103 mil. Já no dólar, vou colocar o dólar futuro, nós temos, após o discurso trágico, um teste acima da região dos 5,50, e depois aliviou novamente, veio testar a média, e está fechando acima do retângulo aqui no 5,38. Então, nesse momento, quando olhamos para o pivô de baixa armado no índice, o teste da região de resistência, o pullback na média e o fechamento acima, também antevê a possibilidade de continuidade do movimento de alta aqui na nossa principal moeda. Mas, como sempre, né, e aqui mora a minha maior preocupação, eu já venho falando isso para vocês, olha só o comportamento da nossa taxa de juros futuro, pessoal. Aqui é que está a maior atenção. A movimentação da bolsa, a movimentação do câmbio, a bolsa especialmente falando, ela tem um impacto um pouco menor aí na vida, principalmente de quem supostamente o novo governo quer defender, né? Claro que se o dólar sobe, gera inflação, principalmente sobre produtos importados, também vai impactar um pouco a vida dos mais pobres. Mas isso aqui não tem como escapar, porque isso aqui infere em taxa de financiamento, isso aqui infere em custo de dívida, infere numa série de fatores onde a economia se retrai, a gente entra naquele círculo vicioso, né, de uma economia ruim, os empregos passam a desaparecer, tudo custa muito mais caro. E nesse cenário aqui, né, quem tem dinheiro consegue se defender, consegue colocar no CDI, consegue colocar no IPCA+, e acaba surfando muitas vezes em cenários de taxa de juros alta. Mas quem não tem não consegue se defender. Então isso que o Armínio Fraga até coloca com muita propriedade no artigo da Folha, onde os maiores prejudicados desta visão quase tacanha sobre a economia, é que quem paga a conta é quem supostamente eles estão tentando defender. Então, de novo, um falso dilema, uma falsa dicotomia. Nós tínhamos que estar tratando esse assunto com muito mais seriedade do que está se tratando. E reparem que na abertura do pregão de hoje, os juros até deram uma cedida bastante significativa. Ainda altos, mas bastante significativos. Eles estavam voltando aqui para uma faixa próximo dos 13,70, o que indicava a possibilidade de não cair a taxa no ano que vem, mas manter-se do jeito que está. Isso aqui é um sinalizador muito forte que talvez tenhamos mais aumento de taxa de juros. O próprio presidente do Banco Central alertou dessa possibilidade caso não haja responsabilidade fiscal por parte do próximo governo. Então, eu vou continuar acompanhando bem isso aqui, mostrando para vocês, mas realmente isso aqui é bastante preocupante. E vários de vocês me pediram na semana passada o relatório, né, de capital estrangeiro. Então, eu vou colocar aqui para vocês o relatório. E repare o seguinte, né? Eu tinha antecipado que eu esperava que na semana passada tivesse tido dias de saída intensa, né? Então,
aqueles 2 dias de queda estão aqui, ó. Olha só como saiu, somados aqui deu quase 4 bilhões de saída. Depois, quando se acalmaram os ânimos, voltou a subir. Não tem os dados ainda pós o discurso lá do Egito, mas eu apostaria que na semana que vem eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico novamente no terreno negativo. Então a reação é imediata, né? Aqui, escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então está aqui a movimentação de estrangeiros. Isso aqui é bastante importante e é muito importante que a confiança seja restabelecida novamente para que não haja fuga de capitais. Bom, o que está acontecendo no exterior, né? Estou aqui com o gráfico da S&P, teve uma subida vigorosa aqui, com a expectativa de que talvez a taxa de juros não seja necessário subir tanto, a inflação deu sinais de arrefecimento. Agora, nos últimos pregões deu uma acalmada, estamos aqui na formação de um mastro e bandeira. Se houver um movimento ascendente na semana que vem, talvez tenhamos aqui a continuidade desse movimento de recuperação, não sendo diferente, movimento de Nasdaq, muito parecido o gráfico, inclusive lá na Europa, não houve nem o recuo, né? A Europa até, para minha surpresa, tendo em vista que eu olho para o cenário europeu e vejo uma situação até muito pior que a dos Estados Unidos, mas a Bolsa já está recuperando, inclusive, patamares de abril desse ano. Então lá quando começou, ou meados lá do conflito da Ucrânia, né, deu aquela queda forte aqui, depois fez o repique, e agora estamos na iminência desse rompimento aqui. Então a Europa recuperando isso aqui de forma bastante vigorosa. Então os sinais externos nesse momento são menos ruins do que os sinais internos. O fato é que tem bastante coisa para acontecer ainda, o cenário político é fundamental ser monitorado. Vamos ver o que vai acontecer, se vão sair algumas definições um pouco mais firmes em relação a quem vai comandar a nossa economia no mandato do Lula. Apresentar ao menos sinais de plano de governo, né, porque a gente não viu nada até agora, só viu promessas e bravatas, e principalmente uma sinalização por parte dos nossos parlamentares, no sentido de defender um pouco, né, do que resta da questão fiscal e não colocar o Brasil numa trajetória bastante perigosa em relação a aventuras. A gente já passou por isso. A gente sabe que não dá certo e eu sempre fico na dúvida, né, o que é estratégia e o que não é, né? Então é o famoso bode na sala. Coloca o bode na sala, faz aquela confusão, deixa aquele fedorão todo lá dentro, e daqui a pouco você tira o bode da sala e aí fica tudo certo de novo, né? Então me parece que estamos caminhando para algo nessa linha. Cria um ambiente de caos, cria uma necessidade maior do que deveria ser para negociar algo no meio disso, e aí sai todo mundo feliz e as coisas acabam se acalmando. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nossos canais e nosso canal do Telegram para receber aqui nossas notificações. Se vocês quiserem receber a notificação aqui do YouTube também, é só apertar aqui no sininho. Será uma satisfação tê-lo aqui como assinante. Espero que tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!